Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez para começar uma semana. Estava com saudade desse contato com você, essa oportunidade de poder chegar até o seu coração. E nós vamos retomar nossa caminhada de estudos no livro dos Provérbios. Antes, porém, quero deixar aqui um abraço todo especial para os que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente o seu viver nesse dia de atividades para alguns, poucas atividades para outros, em virtude do feriado do dia de amanhã, mas sempre uma oportunidade para refletir, e eu espero que esses instantes sejam úteis para isso, para que a palavra de Deus chegue ao seu coração. Acompanhe comigo a leitura de Provérbios 20, versículo 22, onde lemos o seguinte: Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Esse não é o único texto da palavra de Deus que fala sobre a vingança. É mais um entre tantos. Mas eu gostaria de, a partir daqui, falar um pouquinho sobre esse assunto. O texto está dizendo que não é recomendável que planejemos a vingança. Há algumas coisas que estão na base desta proposição bíblica e desta recomendação. Na verdade, o primeiro grande problema da vingança é que a vingança está associada diretamente ao desenvolvimento e à nutrição do sentimento de ódio, à manutenção do sentimento de amargura, à preservação da angústia, da revolta, da ira em nosso coração. A Bíblia reconhece em mais de um lugar que a ira faz parte das nossas reações e algumas vezes ela é inevitável. Quando nos deparamos com uma situação de extrema injustiça e principalmente quando a injustiça atinge a nós mesmos ou a alguém muito querido nosso, nós reagimos naturalmente com ira. E a ira presente nessa reação não é em si pecaminosa, é uma reação humana natural. Por isso a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Há, portanto, uma distinção clara entre a ira espontânea, natural, encontrada no próprio Jesus, quando encontrou aqueles que vendiam e exploravam os pobres no próprio templo. Embora essa ira seja natural, há uma distinção do pecado. E o pecado surge a partir do momento em que a ira é nutrida, a ira é alimentada, o desejo de vingança vai tomando forma em nosso coração. O texto que diz, irai-vos e não pequeis, continua dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E a ideia, então, é muito claramente apresentada. Não devemos permitir que a ira se aninhe em nosso coração, permaneça em nossa vida, encha o nosso ser, continue a incomodar o nosso interior. Devemos lidar no momento de reação espontânea, administrando o nosso sentimento, para que possamos pausada e cuidadosamente encontrar a melhor forma de reagir. E a Bíblia diz que a reação não deve ser a vingança. Como disse no início, a vingança está estreitamente relacionada, diretamente conectada com o desenvolvimento e a nutrição desse sentimento de amargura. E a palavra de Deus nos diz que a amargura faz mal ao nosso coração. Não devemos permitir que a raiz de amargura esteja presente em nós, ou seja, que a amargura se enraize em nosso coração. E não é preciso usar exclusivamente a Bíblia como referência, mas a própria experiência pode nos ajudar nisso, para constatar que a amargura nos faz mal, a amargura nos adoece, incomoda o nosso ser e rouba a nossa alegria. Essa é a verdade. Quando não conseguimos perdoar, nós sofremos. Daí a expressão ressentimento. Nós continuamos sentindo, nós sentimos de novo as dores que deveriam estar no passado, quando a amargura permanece presente em nosso coração. Já mencionei por aqui aquele precioso pensamento de alguém que disse que não perdoar corresponde a ficar tomando veneno e esperando que o outro morra. A ausência de perdão corrói o nosso interior, faz mal ao nosso espírito, traz sofrimento à nossa alma. A recomendação da palavra de Deus, portanto, é essa. Ao invés de nutrir o desejo de vingança, ao invés de manter esse projeto de retribuir, o que nós devemos fazer é entregar isto ao Senhor.
Em outro texto, o Senhor Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei. A ideia da palavra de Deus é que nós devemos confiar ao Senhor as injustiças sofridas por nós. Devemos permitir que Ele cuide disso e, inclusive, que Ele cuide de nós. Que Ele alivie o peso e o sofrimento que recaem sobre nossa alma. Quando eu falo sobre a importância do perdão, eu quero lembrar um detalhe interessante. Embora em nossa mente a ideia seja a do perdão como um favor feito a alguém que não merece, é preciso entender que o perdão em nosso coração e em nosso interior é um favor feito a nós mesmos. Nós precisamos nos aliviar dessa dor. E a distinção clara entre a lembrança de uma dor sofrida no passado e a lembrança acompanhada da ausência de perdão é que, embora todas as dores sofridas permaneçam em nossa memória, quando nos lembramos de algo sobre o que já fomos capazes de perdoar, o que nós carregamos conosco é uma cicatriz, onde não há mais dor. Quando o perdão ainda não está presente, nós carregamos conosco uma ferida aberta, que dói constantemente, que não pode ser tocada porque nos perturba terrivelmente. Quando a palavra de Deus nos ensina que devemos perdoar, primeiro, não é como um favor aos outros, mas como um favor a nós mesmos. Depois, não significa esquecer absolutamente o que aconteceu, porque isso nos seria impossível. Significa deixar de sofrer como sofremos no passado. E ainda, quando a Bíblia nos diz que devemos perdoar, isso não significa dizer que a confiança retornará instantaneamente com o perdão. Não. As experiências da vida nos ensinam a identificar quando e em quem devemos confiar e quando e em quem não devemos confiar. Algumas vezes o perdão não incluirá o resgate ou a reconstrução da confiança. Isso pode acontecer, mas levará tempo. No entanto, é preciso considerar que muito melhor que o desejo de vingança, a opção pelo perdão nos fará um bem tremendo. Vamos orar. Senhor, reconhecemos que não há em nós, tantas vezes, a força necessária para perdoar. Mas nós queremos pedir, Senhor, que Tu nos concedas a graça do perdão. A graça, Senhor, de ser aliviados do peso e da dor das feridas do passado. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar sem sofrimento daquilo que nos aconteceu. Que as experiências nos ajudem a não errar, mas que não continuem a nos trazer sofrimento e dor. Que esse sentimento de perdão esteja presente no coração de cada um daqueles que nos assistem neste instante. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém.